Estamos ao vivo. Pessoal, bem-vindo vocês que vão assistir. Essa aula é a aula 001 da nossa sequência de aulas sobre vendas na internet. Sejam bem-vindos, eu me chamo Gilmar Ramos, o vendedor magnético. Se você ainda não me segue lá no Instagram, começa a seguir agora. É só digitar lá @o vendedor magnético que vai aparecer, beleza? Na aula de hoje, para iniciar essa sequência de aulas semanais aqui no nosso canal, eu vou falar sobre um pouco de como acontece o processo de captação de clientes utilizando a internet. É isso mesmo. Hoje, uma das maiores dificuldades das pessoas é captar novos clientes. Às vezes você tem um negócio, você é um profissional liberal, você tem até uma pequena empresa, está começando a vender agora, já faz algumas vendas, mas ainda tem muita dificuldade em prospectar novos clientes. E para ajudar você nesse quesito, nessa questão, nessa dificuldade, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a captação de clientes à la magnético, o vendedor magnético, vulgo eu. Então, para a gente começar, quero contar para vocês um pouquinho como que era, né, a captação, o processo de captação de clientes anos atrás, quando a gente não tinha a internet a nosso favor. A gente seguia mais ou menos a seguinte filosofia: pessoas comuns que queriam captar novos clientes para o seu negócio ou para vender serviços, elas usavam de estratégias mais, como que eu posso dizer, vamos dizer assim, mais raiz, né? E aí, como que era que funcionava isso? Eu precisava atrair clientes para minha loja ou para o meu negócio ou para vender um serviço para aquelas pessoas. E aí eu tinha algumas opções. Uma dessas opções era anunciar no jornal. Eu anunciava no jornal e aí as pessoas que compravam o jornal de manhã poderiam ver aquele anúncio, se interessar ou não e me procurar ou não com o contato que eu deixei ali. A segunda opção eram os panfletos. A gente mandava uma gráfica fazer os panfletos, imprimia o milheiro do panfleto e aí ia para a rua dar na mão das pessoas. Quem tinha um pouco mais de grana contratava pessoas, né, para poder fazer essa prospecção, essa panfletagem. Tinha o rádio, onde você pagava para ter alguns segundos ali de momento para fazer sua publicidade. E também as pessoas tinham o velho e bom marketing boca a boca, que era o que ainda funcionava melhor. Por quê? Porque eu compro de você e aí gosto do seu serviço, indico para um amigo, para um tio, para um parente que compra, que gosta, que indica, e aí isso vai se disseminando com bastante velocidade. E aí, gente, anos se passaram e as coisas mudaram. Com a chegada da internet, a gente teve várias outras possibilidades a explorar. E para a gente falar um pouco sobre como funciona o mercado hoje, eu vou me concentrar na rede social Instagram, que hoje é a nossa bola da vez, é onde a gente capta mais, é onde a gente tem um leque de possibilidades para poder trabalhar, tá certo? Para a gente ilustrar isso, vamos lá para nossa telinha. Vamos supor, gente, que a gente está na internet, certo? Na internet tem lá pessoas que utilizam o Instagram e elas estão lá consumindo conteúdo diariamente. E aí vamos circular aqui, vamos exemplificar aqui da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui o controle. Vamos pensar que aqui, certo? São as pessoas, a nossa audiência. Vou escrever aqui para ficar mais bonitinho. Audiência. E aí essa audiência aqui é composta por milhares de pessoas que estão espalhadas na rede social, na internet, no Instagram, olhando stories, feed, aba do explorar e tudo mais. Só que essa galera que tá aqui, ela precisa encontrar o seu perfil no Instagram. Vocês concordam comigo? Para que elas encontrem o seu perfil, você precisa de algo que chame a atenção delas. O que eu vou falar aqui, pessoal, são de conteúdos que você vai publicar, tá?
E esses conteúdos vão atrair pessoas, e assim essas pessoas vão poder escolher se elas querem continuar sendo a sua audiência ou não. Eu vou explicar todo o processo para vocês entenderem. Temos a audiência aqui, e aí você precisa atrair essa audiência para o seu perfil do Instagram. Vamos colocar aqui que esse é o seu perfil, beleza? Perfil do Instagram. Aqui tem a bolinha do perfil, a gente tem a sua bio, a gente tem o seu feed. E aí, o que acontece? Quando você tem aqui o seu feed, dentro desse feed a gente tem elementos que compõem um feed mais ou menos atrativo. Vou escrever aqui embaixo feed, certo? Pra gente marcar aqui que esse é o feed do Instagram, beleza? O seu feed, ele pode ser ou não atrativo. E aí entram os conteúdos que você vai ter que produzir para torná-lo atrativo. E tudo começa por aqui, ó. Vou colocar uma setinha. Para você ter uma bio mais atrativa, você precisa seguir 3 pré-requisitos. A bio é a descrição do seu perfil, então é a primeira coisa que a pessoa vai ver quando ela cair aqui no seu feed. Então aí vai a primeira dica de hoje, de captação. Ter uma bio objetiva e atrativa, tá? E aí eu vou reduzir para vocês aqui em 3 elementos que são cruciais, essenciais, indispensáveis para a sua bio ficar mais atrativa. O primeiro é: quem é você? Quem é? O segundo é: quem você ajuda? E o terceiro é: o que você vende? Quem é você? Quem você ajuda? O que você vende? Quando você traz essas 3 informações de forma clara aqui, você passa a ter um perfil mais magnético, mais atrativo. Mais pessoas vão querer fazer esse passeio aqui da audiência para o seu perfil. Só que aqui no meio do caminho você precisa produzir conteúdos, e nesse exemplo nós vamos usar aqui uma formulazinha mágica que todo mundo consegue fazer, que são os anúncios. E eu vou explicar para vocês como fazer os anúncios diretamente pelo Instagram, tá? Você não precisa ter muito dinheiro, não cair nesse papo de que gasta R$1.000 para poder conseguir audiência. Não gasta. Eu vou te dar um exemplo aqui de R$30. Vamos lá? Vamos supor que você vai pegar uma publicação, vou colocar em preto para ficar mais claro. Vamos supor que você vai fazer aqui uma publicação criativa, um anúncio, né? E esse anúncio, ele tem o objetivo de levar as pessoas para o seu perfil do Instagram, certo? Vamos supor que a gente tem essa intenção aqui. E aí você grava um vídeo ou pega um conteúdo estático. E aí você vai criar um conteúdo. Já a gente vai falar que tipo de conteúdo tem que ser esse. Quando você faz isso, automaticamente você está fazendo o seguinte: você está mostrando para sua audiência que ali você tem uma grande oportunidade, e que essa oportunidade é você acompanhar o perfil, as pessoas acompanharem o seu perfil. Como que elas vão fazer isso? O seu conteúdo precisa solucionar um problema. E aí a gente vem para o tópico 2. Vou colocar aqui, tópico 1, tópico 2. Dores. Quais são as dores do seu cliente? Quando você vai criar um produto, se comunicar com alguém, posicionar a marca da sua empresa no mercado digital, você precisa ter claro quais são os problemas que o seu cliente tem, para que você tenha produtos que solucionem esses problemas. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você seja
de repente aí um adestrador de pet, um adestrador de cães. E aí você vai criar aqui, ó, um conteúdo que vai solucionar uma dor da sua audiência. Que dor é essa? A dor da sua audiência nesse momento, para esse nicho, seria: o meu cachorro, ele morde muito, comportamentos, como que eu poderia dizer essa palavra? Vamos buscar aqui essa palavra. Comportamento constrangedor do meu pet. Meu pet morde. Aí como você pode criar esse conteúdo? Pode ser um vídeo. Vamos dar um exemplo de copy aqui. Adotou um pet e ele começou a te morder e não consegue parar de jeito nenhum. Existe uma solução para o seu problema. Os cachorros mordem porque, geralmente, diferente de nós seres humanos, o primeiro contato dele com as coisas é com a boca, o nariz e as patas. Então eles não têm o mesmo tato que o humano tem para discernir as formas de brincar, por serem seres irracionais. Então, para evitar que o seu cachorro te morda, existem 3 exercícios que você pode treinar com ele para fazê-lo ter um desempenho melhor e parar de morder. Exercício número 1. Toda vez que seu cachorro te morder, estimule ele com um brinquedo. Se ele persistir, coloque ele de castigo. Faça a cara de malvado e diga que não vai mais brincar. Ele vem te morder, você empurra o brinquedo. E aí você vai criando 2, 3 soluções ali parciais para poder o cliente ter aquela dor resolvida. A partir daquele momento ele vai pegar esse conteúdo e vai entender que esse conteúdo que você criou é um conteúdo relevante, certo? E o que é que a gente faz com conteúdos relevantes? A gente quer ver mais. E aí quando a gente quer ver mais, a gente caminha para o seu feed. E aí lá no seu feed, o que é que eu vou achar? Uma biografia muito bem desenhada, muito bem definida. Por exemplo, adestrador de cães. Ajudo você a nunca mais ter problemas com seu cão. Aí embaixo o que ele vende. Clique aqui e adquira o seu e-book 10 formas de treinar o seu cão. Pronto, tá lá quem eu sou, a quem eu ajudo e o que eu vendo. E a partir daqui a pessoa ela vai clicar nesse botãozinho azul mágico que tem aqui, não sei se vocês conhecem, um botãozinho que tem aqui, ó, chamado seguir. E a partir daqui ela se transformou em um seguidor. Agora o próximo passo é ela consumir o conteúdo que está aqui no seu feed. Olha que legal, você tinha uma audiência cheia de pessoas. Eu já vou falar sobre como a gente vai fazer esse anúncio, tá? Essa audiência, ela passou a entrar em contato com um conteúdo seu, que a gente chama de conteúdo X, conteúdo magnético, tá? Esse conteúdo aqui, ele trouxe relevância, então fez com que elevasse o valor de você como profissional e solucionar um problema do seu cliente. Ele então avança para o seu perfil e se transforma em um seguidor. A partir daqui você tem uma audiência mais qualificada, tá? Basicamente funciona assim o processo. Vamos ilustrar para vocês verem. Deixa eu colocar aqui. Vamos pensar o seguinte. Aqui a gente tem uma audiência, um lead, um possível lead, né? Público, que ele tá aqui, bracinho cruzado, não faz nem ideia de quem é você e não sabe se o seu conteúdo te interessa ou não, porque ele não tem nem ideia que precisa de você. E aí você faz o processo, ele se transforma em um lead. Opa, olha aquilo que ele postou, me ajudou. Vamos ver o que esse cara tem para me oferecer. Eu agora sou um lead qualificado, ó. Levantei a mão, por quê? Porque essa levantada de mão quer dizer: ei, eu quero saber mais sobre o que esse cara tem para me dizer. Eu gostei do que eu vi, eu quero conhecer mais sobre ele. Opa, eu quero saber para onde esse conteúdo pode me levar. E aqui, a partir daqui, você faz um processo de conversão. Esse processo de conversão vai levar o seu cliente, que era um lead,
passou a se transformar em um lead qualificado e vai transformar ele em um lead comprador. Aqui é que mora o dinheiro. Então, basicamente, você tem aqui vou botar aqui, ó, PL, possível lead, um lead qualificado e um lead comprador. Agora vamos explicar para você como que a gente vai fazer para criar esse anúncio. Você vai lá, você fez o card lá do anúncio, lembra? Que a gente fez um anúnciozinho lá bonitinho. Esse anúncio aqui que você fez, você vai fazer o seguinte, você vai pegar ele e vai publicar no seu Instagram de forma normal, orgânica, com uma legenda legal, explicando sobre o que você está falando. E esse post, vou botar aqui publi, essa publicação ela vai ser impulsionada. Lá embaixo, depois que você posta, tem um botãozinho do Instagram que fica aqui embaixo, chamado turbinar publicação. Você vai clicar nesse botão. Isso aqui é para quem está começando agora, tá, gente? Existe o Facebook Ads, o gerenciador de anúncios, que é uma coisa mais complexa, mas você pode começar sim por aqui. Eu comecei por aqui e tive muito resultado, principalmente a nível de alcance e de seguidores qualificados. Então você vai clicar aqui, ó, no botãozinho turbinar publicação. E aí vai aparecer lá qual a intenção daquela publicação. O que é que você vai fazer? Você vai marcar visitas ao perfil. Visitas ao perfil. Marcou visitas ao perfil, ele vai avançar para o público. Quando avançar para o público, você vai marcar o público automático. Por que você vai marcar o público automático? Porque quando você não tem uma audiência definida ainda, esse procedimento vai fazer com que você aumente a sua audiência e, aumentando a sua audiência, você vai descobrir qual o número de pessoas que está te seguindo, qual o número de pessoas que curtiram as suas postagens e quem são essas pessoas, que é o mais importante de tudo. São homens, são mulheres, essa galera, ela tem quantos anos, quais os interesses dessa galera aqui. E aí você vai coletar essas informações. Coletou essas informações, você vai ter aqui um público. Vamos escrever aqui, escrever da cor público. E aí nessa modalidade ele tem lá um parêntesezinho dizendo que o público que vai ser atraído para aquela publi é um público exatamente semelhante às pessoas que já te seguem. Então, quanto mais pessoas engajadas, que vão curtir as coisas que você está publicando, que vão se interessar, né, por aquilo, elas tiverem contato com o seu produto, com sua publicação, com o seu conteúdo, elas vão automaticamente se transformando em seguidores e você vai repetindo esse ciclo. Ah, Gilmar, mas isso é caro? Não necessariamente. O Instagram, o Facebook, né, ele permite que você invista R$6 por dia. R$6 por dia. Isso na semana dá R$42. Então você pode fazer um teste na semana e pegar uma publicação que você achou mais relevante ou que mais funcionou organicamente falando. E aí você vai pegar essa publicação e vai fazer o que com ela? Você vai aumentar a exposição dela, porque o jogo de gente grande é esse. Você paga para a ferramenta, que é o Instagram, que é o Facebook, para que ela leve a sua mensagem, o seu conteúdo, as suas publicações para mais pessoas. E aí essas pessoas vão ter contato, se interessam, vão para o seu perfil. Se elas gostam do que elas veem, elas se tornam seguidores, e a partir do momento que elas se tornam seguidores, a gente começa o jogo
de converter seguidor em comprador. Então, gente, esse é o primeiro passo. A gente precisa lembrar sempre o seguinte: existem dois caminhos, o caminho fácil e o caminho difícil. O caminho fácil são os atalhos, aqueles que a gente já sabe que não funciona, são aquelas falsas promessas dos gurus que dizem para você arrastar para cima e que você vai ficar rico da noite pro dia só com o celular. Mas eu preciso te dizer uma verdade, tá? A primeira verdade que eu preciso te dizer é a seguinte: não vai funcionar se você não jogar o jogo dos profissionais. Escreve o que eu estou te falando. Não existe mais lugar para amadorismo no mercado digital. Não existe mais lugar para amador. Ou você joga o jogo do profissional, ou você vai ficar para trás. Ou você se adapta, ou você fica para trás. O que é que você prefere, hein? Se adaptar ou ficar para trás? E é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, o jogo de gente grande. Não tem como você impactar pessoas sem produzir um conteúdo de valor. Não tem como você atrair pessoas qualificadas se o seu conteúdo não é bom, não gera valor percebido, não ajuda pessoas, não cria possibilidades de transformação, não soluciona problemas. Então, ó, acorda pra vida. Ou você joga o jogo de profissionais e vai ter um resultado profissional, ou você joga o jogo de amador e vai ter um resultado de amador, ou quiçá nem resultado vai ter. Beleza? Se você gostou dessa primeira aula, clica aqui no botão de gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Essa é uma primeira aula de uma sequência semanal de aulas que eu vou trazer para vocês aqui. Sempre aulas muito objetivas e muito curtas, de 20 a 30 minutos no máximo, com a linguagem descomplicada